Vamos lá, meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos destruir a banquinha Vunespzinha com requintes de crueldade. E galera, tá aí o nosso lema, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora, vem comigo. Então, gente, a banca da vez é a banquinha Fundação Vunesp. Você vai ver aqui questões que depois você chegue lá, coloque no Google, procure vídeos no YouTube. Ninguém vai resolver as questões de uma maneira tão simples quanto a gente. E é isso que a gente vai fazer no nosso curso de Matemática do Zero à Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero à Aprovação. Vamos embora. Galera, tá aí, ó, a questãozinha de número 1, tá? Até a aluna Gabriela me enviou essa questão e disse: professor, veja como fizeram essa questão. Vamos lá. Do número total de folhas impressas em determinado dia em um escritório, a impressora de Luiz imprimiu 1/5. Beleza. A impressora de Ana imprimiu 3/4 do que não foi impressa pela impressora de Luiz. Ou seja, vamos lá. Luiz imprimiu 1/5. E Ana, 3/4 do que não foi impresso por Luiz, ou seja, 3/4 do resto. E a impressora de Leonardo imprimiu as 140 unidades restantes. Dessa forma, o número de folhas impressas pela impressora de Ana foi... Galera, o que é que acontece? Ó, o pessoal perde muito tempo resolvendo esse tipo de questão. Bota a letra, fica uma equação desse tamanho. No curso, eu mostro duas maneiras de resolver esse tipo de questão. E eu sempre digo aos meus alunos, ó, falou fração, desenho é a solução. Você vai fazer um desenho, ó. Você vai fazer aqui um desenho. Eu vou pegar aqui uma barra de chocolate e vou dividir a barra de chocolate em 5 partes iguais. Professor, por que 5 partes iguais? Porque Luiz vai imprimir 1/5. O que é 1/5? É pegar uma parte de 5. Então, vamos lá, ó. Isso aqui vai ser o meu amigo Luiz. Vou chamar de L. E aí ele diz, ó, a impressora de Ana imprimiu 3/4 do que não foi impresso por Luiz. Gente, o que não foi impresso por Luiz foram essas 4 partes. Beleza? E Ana vai imprimir o quê? 3/4, ou seja, das 4 partes que sobram, ela vai pegar 3. Então, ela vai pegar, ó, 1, 2, 3. Isso aqui é a minha amiga Aninha. E aí, veja, e a impressora de Leonardo imprimiu as 140 unidades restantes. Galera, só sobrou isso aqui, ó. Só sobrou isso aqui. E isso aí, galera, foi exatamente o quê? O que o meu amigo Leonardo imprimiu, ó. Léo. Aqui é meu amigo Luiz. Então, Léo imprimiu as 140. Gente, ele tá dizendo aqui, então, que um pedaçozinho vale 140. E lembre, quando a gente fala em fração, a gente divide o todo em partes iguais. Então, aqui também é 140, 140, 140, 140. E aí ele diz, quanto foi que Ana imprimiu? Gente, Ana imprimiu quanto? Ó, vê aqui a minha amiga Ana. Ó, Ana imprimiu 140 mais 140 mais 140. 140 com 140 dá quanto? 280.
280 com 140 dá quanto? 420. Ou então você poderia fazer, ó, são 3 pedaços de Ana, cada pedaço, né, 140, 3 vezes 140 dá quanto? 420, letra E. Galera, ó, pode pegar aí sem medo. Ninguém resolve assim. Gente, é o que eu digo, ó, no curso eu vou mostrar, ó, vamos trabalhar com a dica do resto. Vamos desenhar. Gente, sua visão, ela fica macro. Pode botar essa questão no Google, bota ela no YouTube e veja como a galera resolve. Prova, você tem que ganhar tempo. Vamos embora. Gente, questãozinha número 2 de porcentagem. Em certo período de volatilidade na Bolsa de Valores, o valor de venda inicial de uma ação caiu 60% em um determinado dia e repetiu o mesmo percentual de queda no dia seguinte. Então vamos lá, ó. Teve uma queda de 60%, tá? No primeiro dia e depois caiu de novo 60%. No terceiro dia, o valor da venda da ação subiu 400%. Após essa subida, o valor de venda dessa ação, comparado ao valor de venda inicial, ficou 64% menor, 36% menor. Galera, o que foi que aconteceu? Tiveram duas quedas de 60 e um aumento de 400. O que seria isso? Gente, muita gente marca a letra E. Olha, o óbvio nunca é resposta. O cara diz assim, caiu 60, caiu 60, caiu 120. Mas como subiu 400, 400 menos 120, 280. Ei, 280%, letra E. Gente, garanto, o óbvio nunca é resposta. O que é que você faz nesse tipo de questão? No curso, eu mostro isso. Através de uma dica, o SMJ, você vai fazendo 2 a 2, ou então aquela velha frase que eu já ensinei a vocês, ó. Se valor não tem, pergunte a Deus, o que é que eu faço? O que é que Deus vai dizer? Adote o 100. Se valor não tem, o que é que eu faço, meu Deus? Olha para cima, ele diz, adote o 100. Então vamos lá. Você vai adotar, galera, o seguinte, você vai adotar que o valor de venda inicial da ação era de R$100. Beleza, e eu vou lá. Primeiro, o que foi que aconteceu? Primeiro, caiu 60%. Então, ó, eu vou tirar 60%. Gente, vou botar por botar, tá? 60% de 100. Galera, calcular porcentagem em cima de 100 é botar o próprio valor. O que é 60% de 100? 60. Ou então eu digo assim, galera, quando for calcular percentual e tiver zeros, é só cortar 2 zeros. 60 vezes 1, 60. Então, ó, eu vou tirar R$60. 100 menos 60 vai ficar quanto? 40. Então, ó, tinha R$100. Isso aqui eu adotei. Eu adotei. 60% de 100, 60. 100 que tira 60, 40. No segundo dia, ele diz que teve o quê, galera? A mesma queda do dia seguinte, tá? Então, ó, vou tirar aqui quanto também? 60%. Vou calcular aqui, ó. 60% de 40. Galera, porcentagem, quando tem zeros, ó, olha para o símbolo de porcentagem. Corte
2 zeros. Você pode pensar assim, tá? Então, ó, vou cortar aqui 2 zeros. 6 vezes 4, 24. Então, ó, quem é 60% de 40? 24. Então, eu vou tirar 24. 40 menos 24 vai ficar quanto? 16. Professor, e agora? Agora vai subir quanto? 400%. Então, eu vou fazer aqui, ó. 400% de 16. Gente, o que é porcentagem quando tem zeros? Cortar 2 zeros. Corta 2 zeros e multiplica, ó. 4 vezes 16 dá quanto? 64. Então, você vai aumentar quanto? 64. Tranquilo? E quem é 16? 16 mais 64 dá quanto? 80. 80. Ó, qual era o valor inicial? 100. E agora? 80. Galera, sempre eu comparo o que eu tenho no início com o que eu tenho no final. Raciocínio, ó. Você tinha no início 100, agora 80. Você vai dizer, professor, se era 100, agora é 80, caiu 20. Caiu 20. Só que caiu 20 em cima de quanto? De 100. O que é cair 20 em 100? Caiu 20%, teve desconto de 20%, teve prejuízo de 20%, foi 20% menor. Resposta. Letra C de quê? De chupa-vunesp. Professor, vamos lá. Tem 3 Sormanes olhando para vocês aqui, ó, dizendo que você vai ser vencedor agora em 2026. Se eu adoto 100 e no final dá 104, você vai dizer, eita, eu tinha 100, agora tenho 104, aumentou 4, só que o aumento foi em cima de 100. O que é aumentar 4 em 100? Aumentar 4%. 4% maior, aumento de 4%. Galera, o adotar o 100, quando você fala, Senhor, se valor não tem, o que é que eu faço? Ô, meu filho, se valor não tem, adote o 100. Ele manda adotar exatamente porque a queda ou o aumento em cima de 100 é em cento. Se eu adotei 100 no final tem 80, você vai dizer, pô, se era 100 agora tem 80, caiu 20. Só que a queda dos 20 foi em cima de 100. O que é cair 20 em 100? Cair 20%. Gente, veja como a gente resolveu essa questão. Veja como a gente resolve essa questão. Vamos para a próxima. Ó, questão 3, questãozinha da parte de escala. Vamos embora. A escala de um mapa é de 3 para 10 milhões. Thaís mediu com sua régua a distância entre 2 pontos nesse mapa e obteve 6,9 centímetros. A distância real entre os 2 pontos que Thaís usou é de... Ó, no curso, a gente faz esse tipo de questão por regra de 3 e utilizando escala. Porque é importante, gente, ó. Como é que eu determino uma escala? Escala é você pegar a medida do desenho, que pode ser a medida num mapa, numa maquete, e dividir pela medida real, tá? Até eu brinco dizendo, ó, é o céu, o imaginário,
sobre a terra, o real. A escala ele me deu. Quanto é a escala? De 3 para quanto? 10 milhões. Ó, de 3 para quem? 10 milhões. Quem é a medida no desenho? Quanto? 6,9 centímetros. E embaixo, a medida o que, gente? Real. A medida real. Tranquilo, gente? Beleza pura. Vamos lá. Gente, o que é que você vai fazer aí? Vou fazer o velho o quê? Cruz credo. Lembre que, galera, como a medida do desenho está em centímetro, você vai achar a medida real também em centímetro. E as unidades aqui, ó, quilômetro e metro. Então, você vai ter que transformar utilizando os sistemas de unidades de medidas. Tá? E aí, ó, vai ficar assim, ó. Vamos lá. 3 vezes R igual a quem? 6,9 vezes quem? 10 milhões. Quem é R aqui, ó? Quem é R? Quem é R? O 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Vai ficar quem? Fazendo na humildade, viu? 6,9 vezes 10 milhões dividido por 3. Gente, dá para simplificar, não dá? 6,9, ó, 6,9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3,3 vezes quem? Não faça a conta não, ó. Vezes quanto? 10 milhões. Não faça a conta não, ó. Isso aqui vai estar em quê? Em centímetros. Gente, deixa assim, ó. Deixa assim. Não faça a conta não. Tá? Professor, eu quero fazer, então faça. Mas eu sei que isso aí tá em centímetro. Professor, vamos lembrar como é que a gente transforma? Gente, é só lembrar de quem? Cagada decimal. Ó, cagada decimal. Professor, que desgraça é essa? Vamos lá. Cagada. No meio não faço nada. Decimal. Vou repetir, tá? Ó. Cagada. No meio não faço nada. Decimal. Cagada decimal. Gente, tem várias maneiras. Eu tenho uns 5 mnemônicos para memorizar isso. Mas deixa assim, cagada decimal. Gente, como eu estou transformando aí e estou falando de medidas de comprimento, quem é o cara? O metro. O M. Se fosse volume, capacidade, se fosse capacidade, que é o termo correto. Se fosse capacidade, o que é que eu faria? O L de litros. Se fosse massa, o G de grama. E aí você repete para todo mundo o M, ó. Ó, repete para todo mundo, ó. Repete aqui para todo mundo, ó. Quilômetro é quitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se fosse massa, G para todo mundo, no lugar do M. Se fosse capacidade, L para todo mundo, no lugar do M. Acabou. Gente, ó, o que é que acontece aqui, ó? Eu tô encontrando isso aí em quê? Em centímetro. Como é que eu faço para levar isso, por exemplo, para quilômetro? Você vai voltar quantas casas?
Lembre que cada casa que você vai para a direita, você multiplica por 10. Cada casa que você volta, você divide por 10. Vamos levar isso de centímetro para quilômetro. Professor, por que você está indo para quilômetro? Porque, gente, das respostas aparece mais metro ou quilômetro? Metro aparece em 2. Quilômetro aparece em 3. Vá por mim, que estou há 25 anos fazendo isso. Vá em cima logo de quem aparece mais vezes. Vamos transformar de centímetros para quilômetros. Eu volto quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas casas eu voltei? 5. Voltar 5 casas é dividir por 10 5 vezes. Ou seja, é tirar daqui 5 zeros. É tirar 5 zeros. Vamos tirar 5 zeros. 3 com 2. 5. Tá vendo? Se eu voltei 5 casas, eu arranco 5 zeros. Porque é dividir por 10 5 vezes. Então, arranquei 5 zeros. Voltei de centímetro para quilômetro. Ficou 3,3 aqui, vezes quanto? Vezes o quê? Gente, 6,9 por 3, viu? Aqui é 2,3, né? 2,3. É 6,3, né? 6,9. 2,3. Então vai ficar 2,3 vezes 100. Isso vai ficar, gente, vou fazer a vírgula andar. Quantas casas? 2. Vai ficar quanto? 230 quilômetros. 230 quilômetros, ó, letra E. Tá vendo, gente? Então, ó, 6,9 dividido por 3, isso dá 2,3, né? 2,3 e não 3,3. Eu olhei isso como 9,9. Então, galera, tá aí, letra E de quem? Eu vou destruir a VUNESP com requintes de crueldade. Eu serei aprovado. Beleza pura, gente, aí. Tranquilidade. Show de bola. Vamos embora. Questão 4. Ó. Vê. Certo número N de fiscais de um estado foi designado para realizar uma tarefa especial. Em um grupo de N fiscais, poderá ser dividido ou subdividido em grupos com 12 ou com 20 ou com 25 fiscais em cada um, e qualquer que seja a opção feita, nenhum fiscal ficará de fora dos grupos. Galera, se eu pegar a quantidade de fiscais, N, dividir por 12, dividir por 20 e dividir por 25, não vai ter resto. O resto é zero. O resto é zero. Não vai ficar nenhum fiscal de fora. Sabendo que N é um número menor que 400, é correto afirmar que a soma dos algarismos de N é... Galera, vamos lá. Primeiro, ó, se eu dividir por 12, por 20 e por 25, não sobra resto. Isso quer dizer que N, ele é divisível por 12, por 20 e por 25. Galera, muita gente não imagina que isso aqui é uma questão de MMC. Assista uma aula que eu dei aqui de MMC que eu disse, ó, MMC não são só aqueles probleminhas de encontro, coincidência, dá um encontro e pergunta quando vai ser o próximo encontro.
Essas questões que você pega um determinado cara, divide por esse, por aquele, e o resto dá zero, quem é o menor número divisível por 12, por 20 e por 25? O MMC, mínimo múltiplo comum. Então, o MMC é o menor número que é divisível por 12, por 20, por 25. Então, ó, eu vou calcular o quê, galera? O MMC entre 12, 20 e 25. E, galera, sabe quem gosta dessas questões? FGV. Então, vamos calcular aqui o MMC entre 12, 20 e 25. Vamos lá. Ó, sempre eu divido, gente, pelos primos. Vamos lá. Primeiro primo aqui, 2, né? Aqui dá 6, aqui dá 10, 25 não dá. Repito. Dá por 2 ainda? Aqui dá 3, aqui dá 5, 25 não dá, repito. Dá por 2? Não. O próximo primo depois do 2, 3, aqui dá 1. O 5 não dá, repito. O 25 não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 3? Não. O próximo primo depois do 3, 5. Aqui não dá, repito. 5 por 5 dá 1, ó. 25 por 5 dá 5. Tem alguém ainda que dá por 5? Tem. Aqui dá 1, ó. Aqui não dá, repito. Aqui não dá, repito, ó. Deu 1 em todo mundo. Quem é o MMC? É só multiplicar, né, gente? Esses carinhas, ó. Esses fatores primos, ó. Vamos multiplicar aqui. Continha de bebinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5. 60 vezes 5 dá quanto? 300. 300, se você dividir por 12, por 20, por 25, o resto dá zero. Professor, duas coisas aqui, porque não é só resolver questão. Aqui a gente pensa no inimigo. Se o inimigo chegasse e dissesse assim, e esse número, quando dividido por 12, por 20, por 25, deixa resto 4. Aí você tinha que pegar em cima dos 300 e adicionar o quê? Resto 4. Ficava 300 mais 4. 304. Gente, esse número é menor que 400? É. Então, o número é 300. Ele quer a soma dos algarismos, ó. 3 mais 0 mais 0. Isso dá quanto? 3. Resposta. Letra E. Agora, veja. Se ele dissesse pra gente o seguinte, que esse número, ó, gente, isso aqui é um extra, tá? Isso aqui é um extra, porque tem questões assim. Ah, sabendo que esse número é maior que 700 e menor que 1000. Galera, se no lugar de dizer o número é menor que 400, ele dissesse o número é maior que 700 e menor que 1000. Aí você tinha que lembrar que é o seguinte, ó. O MMC não é 300, você vai andar de 300 em 300. Então, qualquer múltiplo de 300, ele vai dividir por 12, por 20 e por 25. Então, seria 300, o próximo, soma 300. 600, o próximo, soma 300. 900, o próximo, soma 300. 1.200. Só que, se ele dissesse que era maior que 700 e menor que 1000, seria quanto? O número 900. 900. Gente, essas questões, quando são cobradas, eles fazem assim. Tranquilo? Se ele dissesse que era um número
entre 700 e 1.000. Eita, o menor é 300, que é o MMC. Mas vou somando de 300 e 300. 300, 600, 900, 1.200, 1.500. Todos esses caras, se eu dividir por 12, por 20, por 25, o resto dá zero. 300 é simplesmente o menor múltiplo, mas existem outros múltiplos. É só você ir adicionando 300. Se ele dissesse que estava entre 700 e 1.000, seria 900. Olhar aqui para a galera. Gente, tranquilo aí. Beleza pura. Show de bola. Vamos embora. Gente, essa questão aqui, você tem várias maneiras para resolver, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou botar assim, ó. Primeira maneira, e vou botar aqui segunda maneira. Veja, todas as duas maneiras que eu vou fazer essa questão, veja, todas as duas maneiras que eu vou fazer são maneiras simples, que a galera quando faz de um outro jeito. Vamos lá, ó. Há 10 anos, uma família tinha alguns membros, entre os quais crianças e adultos, na razão de 12 crianças para cada 5 adultos. Gente, razão é divisão, tá? Então, ó, se eu dividir a quantidade de crianças pela quantidade de adultos, isso é 12 para 5. Para cada 12 crianças, existem 5 adultos. Isso antes. Aí ele diz, ó, atualmente, com o passar desses 10 anos, 4 dessas crianças atingiram a idade adulta. E aquela razão passou a ser de 10 crianças para cada 7 adultos. Vamos lá, gente. O que é que vai acontecer? Vão passar 10 anos, só que o tempo, a questão tempo aqui não entra. Ele está dando a razão apenas, tá? Entre crianças e adultos, o que vai alterar é a idade. Atualmente, com o passar desses 10 anos, 4 dessas crianças atingiram a idade adulta. E a razão passou a ser de quanto? De quanto? De 10 crianças para 7 adultos. Só que, galera, o que é que você vai ter que perceber? Ó, no início, crianças, eu tinha C, adultos, eu tinha A. Só que o que foi que aconteceu, gente? Ele disse que 4 dessas crianças atingiram a idade adulta. Então, agora, eu não tenho mais C crianças. Por quê? Porque dessas C crianças, o que é que aconteceu? 4 não viraram adulta. Se 4 virarem adulta, você não tem mais C crianças. Você tem a quantidade de crianças menos 4. Porque, gente, eu não tinha C crianças. Como a quantidade de crianças agora, ela reduziu porque 4 delas viraram adultas, agora eu não tenho mais C crianças, eu tenho C menos 4. E veja, antes eu não tinha A adultos, só que 4 crianças passaram a ser adulto. Ou seja, agora a quantidade de adultos não é mais A. Por quê? Porque 4 deixaram de ser criança e viraram adulto. Então, o adulto ficou adulto o quê? Mais 4. Ou seja, gente, se tirar de um, tira do outro. Então, ó, se eu peguei um, tirei 4, o outro vai ficar mais 4.
E aí ele diz, sabendo que nesses 10 anos nenhum membro dessa família nasceu ou faleceu, a diferença entre os números atuais de crianças e adultos, vamos lá. Veja, eu não vou fazer como todo mundo faz, inclusive a primeira maneira. Agora, a segunda maneira, pode pesquisar. Só eu faço assim. Isso aqui é método Sorman. Ó, veja, o que é que a maioria da galera vai fazer? Vai fazer aqui, ó, multiplicar cruzado, aí tira o valor de uma letra, faz assim, ó, 5C igual a 12A. Quem é C? 12A sobre 5, ó. Aí bota aqui no lugar de C, 12A sobre 5. Meu irmão, vai ficar fração, vai ficar o cabaré de Odete. Gente, é assim que a galera faz. Tira o valor de uma letra e substitui. Só que isso aí só vai resolver quem sabe matemática, quem domina matemática. E aí, ó, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Sempre nesse tipo de questão, para não ficar o quê? Em função de mais de uma letra, você faz assim, ó. O que é 12? 12 pedaços. Você bota assim, 12P, 12K. O que é 5? 5 pedaços. Aí, ó, o que é que você vai fazer? No lugar de C, vai botar quem? 12 pedaços. E no lugar de A, vai colocar quem? Vou colocar o quê? 5 pedaços. Gente, por quê? Vai ficar todo mundo em função de quem? De uma letra só. Então, sempre nesse tipo de questão, pegue os caras e cole uma letra nele. 12 partes, 5 partes. Porque, gente, o que é que significa C sobre A? É 12 sobre 5. Para cada 12 crianças, você tem 5 adultos. Se dobrar, para cada 24 crianças, 10 adultos. Então, são os pedaços. Na verdade, são o quê? Para cada 12 pedaços relativo à criança, eu tenho 5 de adulto. Então, ó, sair aqui da tela. Vamos fazer aqui agora, ó, meios e extremos. Ó, vou multiplicar aqui cruzado. Vamos lá. Lembre que esse 7 aqui, ó, esse 7 tá multiplicando 12P e tá multiplicando quem? O menos 4. Aqui, ó, quando eu fizer cruz credo, esse 10 aqui tá multiplicando 5P e tá multiplicando também quem? O 4. Então, vamos lá. 10 vezes 5P. Ou então você pode começar fazendo 7 vezes 12P. Tanto faz, gente. É só fazer o cruz credo, ó. 7 vezes 12P dá quanto? 84P. Menos 7 vezes 4, 28. 5P aqui, ó. 10 vezes 5P, 50P. Mais 10 vezes 4, 40. E aí, galera, ó, joga esse pra cá, ó. 50P vai pro outro lado, menos 50P. E menos 28 vai pro outro lugar o quê, gente? Mais 28. Então vai ficar como? Aqui, galera. Vamos lá. Vai ficar, ó, jogando pro outro lado o 50. 84, botar aqui, ó. 84 menos 50P dá quanto? 34P. Joga pro outro lado o menos 28. 40 mais 28. 68. Quem é P? É só passar o 34 dividindo. 68 dividido por 34. Gente, quanto é o P? O P, 2. Então, galera, ó, vai ficar como aqui? Crianças, né? 12P. 12 vezes 2, 24. E adultos, né? 5P, 5 vezes 2 dá quanto? 10.
Gente, só que lembre, 24 aí, ó, 24 e 10, isso aí é há 10 anos, né? O que ele quer aí, galera, é o quê? Atualmente, ó. Ó, ele quer a diferença atualmente. Tranquilo? Sabendo que nesses 10 anos nenhum membro nasceu ou faleceu, a diferença entre os números o quê? Atuais. Atuais. Galera, o que é que acontece, ó? O que é que acontece? Vamos lá. Nos saíram 4 crianças? 4 crianças. Então, crianças agora, ó, tem 24. Saíram 4, ó. Ficaram quantas crianças? Ficaram 20 crianças, né? Ficaram aí, ó, 20 crianças. Professor, e adulto? E adulto? Ficou quem aqui, ó? Não eram 10, mas entraram quantos? 4, né? Porque 4 viraram adulto, então vai ficar quem? Aí, 10 mais 4, ó, dá quanto aqui? 10 mais 4? 14. 14. Então, gente, ele quer a diferença, né? Ele não quer a diferença, é só fazer, né? 20 menos 14, ó. A diferença vai ficar quanto? A diferença vai ficar 6. 6 aí, letra o quê? Letra D de dado. Galera, é o seguinte, ó. É o seguinte, veja. No curso lá, que a gente vai fazer o básico, matemática do zero à aprovação, eu mostrei que se você fizer meios extremos, tirar o valor de uma letra, substituir, demora. Demora. Aqui, ó, quando eu chamo um de 12 partes, o outro de 5 partes, depois que você pega umas 3 questões dessa, vai embora. Só que veja, esse ano teve uma questão de conjuntos com razão da VUNESP que foi considerada a mais difícil até hoje. Pegue todas as resoluções e depois procure. TJ São Paulo, questão de razão que eu resolvi aqui, razão em conjuntos. Eu resolvi em 3 linhas. Como é que eu posso resolver isso aqui rápido? Veja, agora é método Sormani. Vamos lá. Ó, vamos fazer rápido isso. Depois você pega a manha, vai embora. Gente, no início você tem, ó, há 10 anos, ó, há 10 anos e atualmente. Atualmente. Gente, se você olhar tanto há 10 anos como atualmente, quantas partes tinham? Vamos lá. Ó, há 10 anos, botar assim, ó, criança e adulto. Há 10 anos, crianças eram 12 partes e adulto, 5. Isso é método Sormani, viu? Depois, atualmente, ficou quanto? Criança. Aí, ó, ficou o quê? Aqui, ó. Qual a proporção que ficou? Aí, 10 crianças, não foi? 10 crianças e quem? E 7 adultos. Tranquilo? Então vamos lá, ó. A razão antes era 12 para 5. Agora, 10 para 7. E, gente, se você somar aqui, ó, 12 mais 5 dá 17. 10 mais 7 dá 17. Perceba que a quantidade de partes é a mesma, somando. Tanto, ó, 12 mais 5, 17. 10 mais 7, 17. Só que perceba uma coisa, ó. Eram 12 partes e passaram a ser quantas? 10. O que foi que aconteceu? Diminuiu 2 partes. Ó, diminuiu 2. Aqui eram 5 partes. 5 partes. E agora? 7. Aumentou 2 partes. Ó, aqui
diminuiu 2 e aqui aumentou 2. Tranquilo? Criança diminuiu 2 partes e aumentou. Aqui adulto, ó, aumentou 2 partes. Ou seja, gente, ó, o que é que acontece? Quantos deixaram de ser criança para ser adulto? 4. Gente, isso quer dizer que 2 partes... Professor, o que seriam essas 2 partes? Exatamente o quê? O que diminui daqui para aqui, ó, de 12 para 10 caiu 2, de 5 para 7 aumentou 2. Essas 2 partes são exatamente essas 4 crianças que altera, tá vendo, ó? Nos 2. 2 partes é 4. Então você pode dizer que o quê? Que uma parte é quanto, gente? Uma parte é 2. E galera, criança, adulto, atualmente, crianças são quantas crianças? Crianças são 10 partes, só que uma parte é 2, 10 vezes 2 dá 20. E adulto, atualmente, adulto, são quantas partes? 7 partes, só que cada parte é 2, 7 vezes 2, 14. Galera, qual é a diferença aqui? A diferença, 20 menos 14. A diferença é de quanto? A diferença é de 6. Gente, eu só fiz isso, ó. Olha a rapidez que você vai fazer. Do mesmo jeito eu resolvi conjuntos. Vai ter professor que vai estar assistindo, vai dizer agora que a dica é dele. Ninguém resolve assim. Pode pegar de VUNESP, que caiu no TJ São Paulo de conjuntos, ó. Eu só faço isso, ó. Era 12 partes, agora é 10. Caiu 2. E eles botam sempre a mesma coisa. Eram 5 partes, agora é 7, aumentou 2. Para compensar, um diminui 2, o outro aumenta 2. Essas 2 partes são as 4 que saem de um e entra no outro. 2 partes são 4. Ó, chega, eu fico empolgado, meto o queixo aqui. 2 partes são 4, então uma parte é 2. Atualmente, são 10 crianças, 10 de 2 dá 20, né? Se uma parte é 2, 10 partes é 20. E adulto? Adulto aí, ó, agora são 7 partes, 7 de 2, 14. 20 menos 14, 16. Gente, desculpe, mas aqui é método Sormani. Ninguém resolve desse jeito. Pode procurar. Vai aparecer depois que eu resolvi desse jeito. Mas é a verdade. É isso que você vai encontrar lá no nosso curso. Gente, é isso. Galera, quem não segue lá o nosso Instagram, siga. Galera pedindo blusa, pedindo aí um monte de coisa, a gente vai sortear lá. Acabou a aula agora, gente. Deixa o like aí, tá? Curta e compartilha. Isso é muito importante. Gente, valeu. Um beijão. Fui. Deixa o like, curta e compartilha. Chupa VUNESP. Valeu.